Irmãos queridos, é uma satisfação, alegra muito o meu coração estar com vocês. Sou pastor da Igreja Batista Deus é Fiel, localizado na rua Bizâncio, 2119, bairro Renascer. Estou sozinho hoje, minha esposa não está aqui, porque nós estamos numa correria. Ela faz a Universidade Federal, se formando em letras em inglês. Eu estou fazendo uma dissertação de mestrado e hoje é um dia que nós só vamos se ver agora, quando eu retornar para casa. Eu tive aula de manhã e à tarde e a minha esposa infelizmente não pôde estar aqui com vocês. Mas eu trago um grande abraço da nossa igreja. Muitos irmãos estão orando nesse momento pela minha vida, pela vida dos irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu já conheço alguns irmãos da igreja e me sinto muito abençoado por Deus de estar aqui com vocês nesse momento que entendo ser muito singular, muito especial para todos nós. Dito isso, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias. Eu não vou me deter no texto que os irmãos escolheram para a divisa, mas eu vou usar um texto de Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27. Irei, pela graça de Deus, contextualizar com os irmãos e condensar algumas verdades sobre o tema tão relevante, cadeias quebrar, nessa noite. Quando fala de missões é algo que me toca de uma forma muito profunda. Me lembra uma frase de um grande teólogo e missionário que o mundo já viu. Charles Rondos Spurgeon foi um homem que revolucionou a Europa, né? E uma certa vez ele pregando na catedral de Westminster, ele disse para aquele povo que ali estava, reportando todos os presentes para levantar aquelas pessoas ali a ter um olhar por missões. E ele clamou uma congregação composta em um dia 19 de março, um inverno, e ele disse àquela congregação, uma congregação com 12 mil presentes: se vocês que aqui estão não têm amor pelas almas perdidas, para lá, ele falou, se vocês não têm amor pelas almas perdidas para levar para os céus, para lá vocês não estão indo. E ele terminou a sua frase dizendo: a igreja que não faz missões, ela está morta. Isso me alegra muito ver o vídeo do pastor, o trabalho do pastor. Isso é uma prova contundente que a igreja ela tem tido um olhar completamente orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar nessa noite coisas, e eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não vou ser um tanto quanto espinhoso, mas eu também não vou ser um tanto quanto confortável, porque a própria palavra de Deus, ela precisa me confrontar e nos confrontar para que a gente possa abrir a nossa visão. Amém? Acompanhem comigo o texto de Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27. A minha tradução é a NAA. O irmão pode acompanhar na sua respectiva Bíblia. Marcos capítulo 9, do 14 ao 27. Amém? Diz assim o texto: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino até aqui.
eles os trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se no menino com muita violência, e caindo ele por terra, removia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor puder, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se ele estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulsado por meio da oração. Que Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, aplique essa porção em nossos corações. Vamos orar? Pai amado, de infinita graça, de misericórdia e de amor, nós te louvamos, nós exaltamos e nós engrandecemos o teu nome. Senhor, nós estamos num dos momentos mais preciosos da nossa vida. Nós temos a oportunidade agora de ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações. Por isso, Pai, nós te pedimos, clamando, para que o Senhor possa romper todas as barreiras de impedimento. Que o Senhor possa, nesse momento, ó Deus, pela força do teu santo poder, tirar todo o empecilho e percalço que possa estar nos atrapalhando nessa hora, Deus. Faz com que eu e os meus irmãos aqui presentes, ó Pai, possamos estar com os nossos ouvidos e o nosso coração voltado para Ti. Senhor, que é dono de tudo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, derrama nessa noite, nessa igreja, no Teu povo, Deus, o fogo do Teu Espírito Santo, a ponto de nós sermos tomados, Senhor Deus, inundado, queimado, Deus, por esse momento de glória e de poder aqui nesta igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse povo que aqui congrega. Obrigado pela vida do Teu Filho. Obrigado, Deus, pela liderança, pelos projetos, por tudo que foi apresentado, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando bênçãos sem medida na vida do Teu povo. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Queridos, nesse texto, eu quero pensar com vocês, com esse tema tão pertinente, cadeia quebrar. Quando penso nesse tema, me recorre primeiramente, irmãos, as coisas que assolam a nossa sociedade e toda a humanidade. As pessoas vivem presas como se estivessem dentro de celas, ou dentro de suas próprias condições, que é ela de cunho particular, e muitas vezes, irmãos, elas não poderão ser verdadeiramente livres se aquele que pode soltar esses grilhões não se revelar a nós. Não são poucas as pessoas, meus irmãos, que estão nesse momento frequentando igrejas, tendo participações até expressivas no meio do povo de Deus, mas que vive dentro de cadeias. Tem muitas pessoas hoje, meus queridos irmãos, que estão aprisionadas. Tais pessoas precisam de alguém para libertá-la. E é interessante que muitas vezes, quando nós recorremos a métodos humanos, a resposta que nós vamos ter foi a que esse homem teve: os teus discípulos não puderam fazer nada.
Eu quero, à luz desse texto, irmãos, condensar 4 verdades muito pertinentes para expressar esse momento que nós estamos aqui. E eu parto do princípio, irmãos, de um auto-reconhecimento do povo de Deus nas cadeias que precisam ser quebradas. Tais pessoas, como eu já ressaltei, irmãos, elas não podem ser libertas, a não ser por esse Senhor, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está aqui no meio da igreja. Apocalipse 3 diz que Ele está aqui, Ele sonda a igreja, Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe hoje a intenção de todos nós. E é por isso que nós fomos alertados. Paulo, quando escreve uma das suas epístolas, lá em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 13, ele diz para que a gente, eu e você, irmãos, eu e você possamos estar atentos. Ele fala assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu quero apenas trazer esse versículo porque ele vai fazer um link, irmãos, com o que eu vou discorrer agora na exposição do texto. Porque eu falei em outrora e eu ratifico aqui a minha fala: muitos estão na igreja, mas estão aprisionados nas suas cadeias. Mas graças a Deus que existe uma esperança para tais pessoas. Existe uma esperança para mim e para você. Jesus Cristo, Ele veio para libertar. Ele veio, irmão, para quebrar as cadeias. Ele veio para tirar os cativos oprimidos e dar-lhe vida, e vida em abundância. João deixou isso relatado no capítulo 10, versículo 10, irmãos, dessas sagradas escrituras que está nas nossas mãos. Eu quero começar a nossa exposição com uma pergunta retórica para nós. O que nós podemos aprender, irmãos, a partir da experiência deste texto que nós lemos? O que nós precisamos fazer para quebrar as cadeias da nossa vida que nos fazem sofrer dia após dia? E a primeira verdade que eu encontrei, irmão, meditando nesse texto, para trazer aqui a exposição para a igreja, para quebrar as cadeias de nossas vidas, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um inventário das nossas prisões. E é interessante, irmãos, que quando soa essa questão de fazer inventário, nós ficamos pensando: o que seria isso? O que seria o inventário? Mas eu quero fazer uma afirmação muito contundente para que a gente possa logo pensar nessa questão de inventário. Inventário é a gente condensar tudo, irmãos, que nós temos, de bom e de ruim. Fazer com que a gente possa colocar de uma forma verbalizada diante de Deus aquilo que nós entendemos que aprisiona, que está hoje, irmãos, nos aprisionando, que nós não prosperamos, que nós não crescemos, que a gente não vê as coisas acontecer. E aqui, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos saber que essa pessoa que nos dá a esperança, que tem o poder de quebrar todas essas cadeias, Ele é o Filho de Deus. Portanto, irmãos, Ele é capaz de operar na minha e na sua vida e promover essa libertação. Eu acho importante também ressaltar a igreja, irmãos, não basta estar apenas na igreja, não basta frequentar a igreja, não basta apenas eu dizer que eu já li a Bíblia toda, não basta dizer que eu leio o livro de cunho religioso. É necessário, irmãos, experimentar o sobrenatural de Deus para que as cadeias sejam quebradas. É necessário nós experimentarmos isso, irmãos. Porque quando eu faço um inventário, eu faço uma leitura de cunho peculiar na minha vida. Eu não olho para minha esposa, eu não olho para o meu filho, para minha filha, eu olho para mim. Eu estou fazendo um inventário da minha vida. Spurgeon disse: se o pecado não for morto, o pecador com certeza será. Se eu não faço um inventário, irmãos, para desconstruir as cadeias que me bloqueiam no meu relacionamento com Deus, eu preciso, irmãos, ter coragem para isso. E é interessante, irmãos, que eu e você, só teremos verdadeiramente experimentado Jesus se nós fizermos isso na prática. A prova da liberdade, irmãos, é a obediência a Deus.
Se nós queremos entender que se nós estamos livres, nós precisamos pautar a nossa vida em obediência a Deus. Os discípulos aqui nesse contexto ficaram meio desanimados. A primeira oportunidade que eles tiveram para desenvolver o trabalho que Jesus estava proclamando na vida deles, eles fracassaram. E Jesus deu aqui, irmão, no verso 29, respondeu para ele por quê. Aquela situação ali, irmãos, ela só poderia ter sido resolvido por meio de oração. Isso era uma prova cabal que os discípulos de Jesus não estavam levando a sério a sua vida de oração. Como muitas vezes as cadeias que nos prendem, irmãos, aquelas coisas que nos bloqueiam, é porque nós estamos atropelando aquilo que o Senhor requer que nós façamos. E eu quero aqui deixar 4 perguntas extremamente importantes para nós. A quem você obedece? São interrogações que nós precisamos fazer. Quais são as práticas que norteiam a sua vida cristã? Aqui na sua igreja, o que é ensinado tem relação com aquilo que Jesus pregou? Entenda aqui, irmãos, que eu não estou fazendo nenhuma taxação à igreja. É reflexão, para que a gente chegue no final e a gente possa chegar a uma conclusão. Eu tenho cadeias que precisam ser quebradas. Quais são os desafios, irmãos, de Jesus que você tem superado dia a dia? É interessante que nós não fazemos essas perguntas cotidianamente. E elas são extremamente importantes. Elas são necessárias. Elas são muito importantes, irmãos. Porque a Bíblia fala lá em Provérbios, o homem mais sábio que a humanidade já viu, ele diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Essa é a proposta de Deus, irmãos. Deus, como o texto que os irmãos escolheram, no livro de Naum, ele traz um relato, irmãos, do capítulo 1, que Deus é um Deus de ira, Ele é um Deus irado, mas Ele vai também dizer que o Senhor, Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Reportando ao nosso texto, irmão, para a exposição, a primeira coisa que o pai desse menino fez quando encontrou Jesus foi fazer, irmãos, um relato, um inventário da área que estava aprisionando a vida do seu filho. Amém? Os irmãos perceberam no texto que quando ele chega diante de Jesus, há uma confusão que está tendo ali, e Jesus pergunta por que está tendo aquela discussão, e aquele indivíduo que estava no meio daquela multidão diz: Senhor, mestre, o meu filho há muito tempo, e ele começa a discorrer com detalhe, irmãos, o inventário da vida do seu filho. Esse foi o relato que ele fez, irmãos. Ele fez o inventário das prisões do seu filho. Sem esse inventário, irmãos, as correntes que o aprisionava, que prendia, não podiam ser quebradas. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, o profeta Jeremias, que foi um profeta que pregou uma mensagem de arrependimento para o povo de Israel por 40 anos, e não chegou-se ao arrependimento, mas lá em Lamentações, que os estudiosos dizem que ali é uma sistemática de todo o seu livro, ele diz assim: examinemos e colocamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Nós precisamos fazer inventário das nossas vidas, irmãos. Mesmo nós sendo um crente fiel, assíduo na igreja, compromissado com a obra do Senhor, nós temos um inventário a fazer. Às vezes você olha para a sua vida, você olha, irmãos, para o seu contexto, e você não vê as coisas acontecer. E muitas vezes nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a primeira coisa que esse pai fez foi um inventário da sua situação. Eu devo ressaltar para vocês, problema é diferente de situação difícil. Quando nós temos problemas, nós temos também como resolver. Quando nós temos uma situação difícil,
só Deus pode resolver por nós. A situação desse homem era difícil. Ninguém, humanamente falando, tinha, irmãos, como ajudar esse homem. Então a situação dele, só Deus poderia fazer algo pela vida dele. Salmo 139, irmãos, que é atribuído a Davi, ele fala assim: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhe, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e o mal, e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Para os irmãos entender que nós, queridos, precisamos, em dado momento da nossa vida, talvez não sempre, mas em dado momento fazer uma leitura, irmãos, da nossa própria vida. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo Deus quebrando essas cadeias que nos bloqueiam. O Dr. John Piper certa vez disse o seguinte: você nunca será liberto de suas prisões sem fazer um honesto inventário moral e espiritual. Amém? Nós precisamos, queridos e amados irmãos, se queremos quebrar cadeias se quebrar, nós precisamos fazer um inventário da nossa vida. A segunda verdade, queridos e amados irmãos, para quebrar as cadeias de nossas vidas, nós precisamos, irmão, mais do que nunca, não acredite na mentira de Satanás. Amém? Não acredite na mentira de Satanás. Quem experimenta a liberdade em Cristo, irmão, não mais vive nesses domínios, porque Ele mesmo disse: se o Filho libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Você já imaginou, irmãos, a decepção desse homem? Quando os discípulos chegam, coloca a mão sobre aquele garoto, ora e ora e ora e nada acontece. Você sabe o que permeou no coração dessas pessoas? O próprio Satanás plantando ali, dizendo: eles não têm poder para isso, eles não têm como resolver a tua situação. Se aquele homem até então, irmãos, não professava uma profissão de fé convencional em Cristo, ficou mais difícil agora, porque o inimigo estava dizendo que aquele poder que era tanto falado, ele não era suficiente para resolver aquela situação. Quantas vezes o diabo já plantou semente em nossos corações dizendo que nós não vamos conseguir? Quantas vezes o diabo já plantou semente no seu coração dizendo que você não é capaz, que você não ia chegar lá, que você não ia atingir o seu objetivo, que você não ia conquistar ou galgar os patamares que Deus, por promessa, colocou na tua vida? Não acredite na mentira de Satanás, irmãos. Nós servimos a esse Deus santo e poderoso, e Ele tem poder para nos libertar dos maiores grilhões de nossa vida. Por isso que Jesus perguntou no verso 21 ao pai do menino: há quanto tempo ele está nessa situação? E ele respondeu: desde a sua infância. Foi a afirmação do pai. Talvez tenha, irmão, essa família tenha vivido até aquele momento acreditando na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a sua vida. Talvez o que permeava o coração daquele pai é que aquele menino, ele ia, irmãos, até o seu último dia conviver com aquela tormenta. Mas o importante, queridos irmãos, é nós não acreditarmos na mentira de Satanás. Lá em João, irmãos, capítulo 8, versículo 44, a parte B, diz que ele foi homicida desde o princípio, não se pegou na verdade, não há verdade nele, porque ele mente quando fala, e fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Todavia, quando ele falar no seu coração que você não é capaz, que você não tem, irmão, força suficiente, repreenda, porque essa palavra não é de Deus.
Porque o próprio Deus, aquele que nós conhecemos, lá em Filipenses 1, verso 6, ele diz que como ele começou essa obra perfeita, ele vai concluir no dia de Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não acredite na mentira de Satanás. Não acredite, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, entender também, para avançar em toda essa exposição que nós estamos falando, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O que fez com que aquele pai chegasse novamente com uma esperança, irmãos, de saber, de olhar e ver que só Jesus podia fazer algo com o filho dele, porque ele foi determinado em sua decisão de libertar o seu filho. Amém? Nós precisamos ser determinados, irmãos. Determinado em nossa decisão de libertação. Nós precisamos ser determinados. Estar próximo de Deus, irmãos, dia a dia é uma necessidade que todos nós precisamos ter. Ter um relacionamento pessoal com o Senhor, irmãos, é uma necessidade que nós precisamos desenvolver. Apesar de vários hábitos que nós temos, irmãos, é normal alguns cristãos ter dificuldade. Muitos atribuem a trabalho, outros a outras circunstâncias. No entanto, meus queridos irmãos, nós precisamos ser determinados. Se os irmãos fazem uma exegese do texto, os irmãos vão ver que para onde Jesus estava, ele arrastava multidões. Então esse homem precisou de alguns esforços, ele precisou ser determinado para conseguir chegar próximo de Cristo. Ele estava determinado, ele colocou no seu coração, mesmo que os discípulos fracassaram, ele tinha uma esperança que estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei qual o sonho que os irmãos têm, quais são os seus projetos, mas eu posso aqui, irmãos, como boca de Deus, afirmar: seja determinado neles, seja determinados nos seus projetos. Se você colocar, irmãos, assim, com bastante cuidado nas mãos do Senhor, tenha certeza que Deus cumprirá segundo a sua soberana vontade. Esse texto é muito importante para nos testificar, irmãos, sobre essas questões. O importante é buscar, irmãos, esse relacionamento diariamente e progredir, irmãos, gradualmente no Senhor. E eu quero aqui nesse ponto fazer algumas aplicações práticas. A primeira, irmãos, para ter esse relacionamento, para ser determinado nessa libertação, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Esse foi o ponto, irmãos, que é muito fácil de nós entendermos, que fez com que os discípulos não conseguissem expulsar aquela caixa demoníaca que estava naquele menino. Então nós, eu e você, irmãos, para atingir os nossos alvos, a igreja sonha em expandir as suas tendas. E a fala do pastor pertinente, uma fala profética, uma fala, irmãos, de convicção. Esse lugar ficará pequeno, irmãos, se a fé de vocês for também do tamanho do desejo de ser realizado. A oração, irmão, é uma das maneiras mais diretas de o crente se relacionar com Deus. Uma vida de oração inclui a exposição de nossas angústias. Em dado momento nós vamos estar orando a Deus com o coração jubilando de alegria. Em outros momentos nós vamos estar quebrados, em cacos. E só o Senhor pode reconstruir novamente, como um vaso na mão do oleiro. Por isso que é importante, irmãos, nós termos uma vida de oração. A oração vai nos trazer questionamentos, agradecimentos, ela vai trazer bênçãos e ela também vai nos exaltar no momento que nós estamos caídos. Spurgeon disse, irmãos, que quando nós oramos, ele disse, quando você está em um momento de oração, é como se o céu descesse até você. É como se o próprio Deus viesse, irmãos. Como Jesus lá no Getsemane, o anjo veio ali para consolar. Você já sentiu essa presença? Um momento que só você sabia como você estava e tinha alguém do lado ali lhe consolando.
Por meio da oração, irmão, nós conseguimos contato com o céu, sendo ela o nosso meio de comunicação com o Pai. Não existe igreja que não ora, como também não existe o crente. E por isso, irmãos, procure criar um hábito de orar várias vezes por dia, momentos exclusivos a sós com o Senhor. E nós precisamos ser determinados para isso, amém? Comece, irmãos, 1 minuto, 2 minutos. Em fevereiro eu tive uma conferência lá em São Paulo, eu até compartilhei com o Joelso. Eu participei, irmãos, de um momento que tem marcado a minha vida. Eu fui para uma igreja essa igreja, há 3 anos atrás, ela começou uma reunião de oração com 5 pessoas. Eu participei durante 4 dias, hoje são 500 pessoas interruptamente. 4 horas da manhã, irmãos, é o horário que os irmãos vão para lá orar. É uma igreja que recebe várias denominações. Os irmãos vêm de várias outras igrejas, se reúnem apenas para orar, e dali ele pega o metrô, ônibus e vão para os seus trabalhos. Meus irmãos, quando eu entrei naquele lugar, você sente algo extremamente poderoso. Uma senhora de 81 anos sentou do meu lado para orar comigo. Meus irmãos, foi um negócio tremendo na minha vida. E eu voltei entusiasmado para a minha igreja e relatei isso à igreja. Senhor, eu preciso implantar isso na minha igreja. E nós começamos. Nós temos oração todo dia. Nós começamos com 2 pessoas, já estamos com 9. Não chegamos ainda a 500 não. Nós estamos com 9, mas nós já estamos há 6 meses, irmãos, sem parar de orar. Por isso que é importante, irmãos, nós termos uma vida de oração. Segunda aplicação, irmãos, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Quando fala maus caminhos, a gente meio que nos bloqueia. Mas espera aí, pastor, eu não sou mau. Irmãos, quando nós escolhemos viver ao lado de Deus, nós precisamos ser fiel a Ele. E uma das coisas de nós demonstrarmos a fidelidade é expandindo o seu reino. Estamos falando de missões. A igreja precisa ter esse olhar para apoiar a sua liderança, para apoiar o seu trabalho, para que essas, irmãos, as tendas sejam alargadas e esse local se torne pequeno. Isso é fidelidade ao Senhor. Por isso que eu fiz a pergunta, se os irmãos lembram em outra hora, a quem vocês estão servindo? É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Em meio à nossa caminhada, irmãos, muitos vão, irmãos, cometer deslizes. Muitos vão atropelar algumas coisas. Mas uma coisa nós precisamos entender, irmãos. Isso eu falo muito na minha igreja. Erro não define ninguém. As nossas escolhas, sim. As nossas escolhas, sim. Nenhum erro vai definir quem é você. Mas a sua escolha vai. Você escolhe hoje. Eu quero abandonar esse caminho. Eu não quero cultuar a minha autoimagem. Eu não quero mostrar apenas esteticamente algo que verdadeiramente eu não sou. Eu preciso quebrar essa cadeia. Eu preciso ter coragem para dizer para mim mesmo: não quero mais viver dessa forma. Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Há uma solução, irmãos, para esse dilema, que nós podemos nos consertar desses hábitos. Primeiro, o arrependimento sem mudança de atitude, ele não é um real arrependimento, ele é apenas um remorso. Portanto, irmãos, é fundamental estar ligado com o nosso Salvador e estreitar os laços, evitando ser atraído para hábitos que não agradam a Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais longe o homem está do mundo. Amém? Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais as coisas transitórias, temporais do mundo não me atraem. Eu estou mais voltado naquilo que são eternos. Terceira aplicação, meus irmãos,
para que a gente possa ter essa desenvoltura que nós estamos falando, sobre ser determinado em nossas decisões de libertação, nós precisamos também ter conhecimento da palavra de Deus. Para nos aproximar de Deus, nada melhor, irmãos, do que a palavra do Senhor. Amém? Não tem como, irmãos, nós andarmos com Deus e ao mesmo tempo longe da sua palavra. A palavra do Senhor é que dá poder ao crente, é que fortalece o crente. Separe um tempo diário, irmãos, para você ler com seu marido, ler com a sua esposa, com seus filhos, consagrar a sua família. Isso é muito importante, irmãos, porque ela vai nos fortalecer e ela vai revigorar as nossas forças. Eu quero dar um ponto aqui, abrir um parênteses, dar um breve testemunho para os irmãos. Dezembro foi o pior mês da minha vida, irmãos. Os irmãos, o pastor Joelson, que nós me conhece, nós temos uma amizade muito próxima, o Júnior, sabe do que eu estou falando. A minha esposa, ela foi diagnosticada com uma enfermidade e ele se avançou muito rápido, de uma forma assim assustadora. Primeiro diagnóstico que nós tivemos, ele estava com 9/6. E aí nós recebemos muito conselho, irmãos, não liga isso aí, toda mulher tem isso, toda mulher passa por isso, toda mulher, isso aí é uma coisa corriqueira na vida da mulher. Mas entenda uma coisa, irmãos, quando a sua vida está alicerçada com o Senhor, Deus fala ao seu coração. Eu estava, irmãos, minha esposa estava dormindo com a minha filha, eu estava preparando um sermão para a igreja, quando eu vi Deus falando sobre aquela situação que nós estávamos enfrentando. E ali me acendeu um alerta, irmãos, que todo crente precisa. Se Deus fala para você fazer algo, nunca deixe para amanhã. Spurgeon fala assim, nunca deixe as coisas urgentes tomar lugar daquilo que é importante. O que era importante naquele momento era salvar a vida da minha esposa, porque Deus assim ia dar os recursos, eu não saberia como. Nesse mesmo, irmão, contexto que a minha esposa foi diagnosticada, uma nossa irmã também, da primeira igreja batista do Jari, também foi com o mesmo problema. E para resumir aqui o conjunto da ópera, meus irmãos, em dezembro minha esposa foi submetida à cirurgia. Ele já estava com 19/16 e ele pesou 4,9 kg. O médico me chamou em particular e disse: ele não tem mais como crescer, ele vai enraizar. Depois que ele enraizar, ele se torna metástase. E a vida da sua esposa. E ele fez eu assinar um termo, irmãos, que ele não se responsabilizava, porque o corte ia ser muito grande. Minha esposa já estava dopada e eu assinei aquele termo. Se algo acontecesse ali, eu era o responsável por aquilo. Ela entrou naquela sala de cirurgia, durou 3 horas e 16 minutos, as piores horas da minha vida. Eu estava sozinho numa sala de espera, sozinho entre aspas, porque o Senhor estava ali comigo. E de joelho clamando ao Senhor e pedindo, irmãos, pela vida da minha esposa. Graças a Deus. E para os irmãos ter certeza que servimos a um Deus poderoso, quando o médico abriu, ele ficou assustado. Que ele encontrou uma pedra, irmão, está lá em casa, num vidro desse tamanho, na vesícula da minha esposa. E o médico, que até então era um cético, não acreditava, ele ficou, disse que sem resposta, porque a ciência não tinha resposta por aquilo, porque, segundo ele, na sua tese científica, é impossível um ser humano com uma pedra daquele tamanho não travar e sentir dores horríveis. A minha esposa nem sabia que ela tinha aquela pedra. Amém, irmãos? Seus irmãos, quando for lá, alguns me visitarem um dia para a gente tomar um café, eu vou lhe mostrar o tamanho da pedra que estava lá. O médico ficou sem resposta. E ele aproveitou e tirou vesícula com tudo. Ele fez 2 cirurgias. Ele disse que ele ia fazer aquilo porque aquilo era incompreensível. Ele chamou uma equipe de médicos, irmãos, para relatar aquilo. Qual a resposta que nós temos? O Deus que nós servimos. O
Deus que nós servimos, irmãos. Deus quebra as cadeias das nossas vidas. Naquele dia, o texto que eu li, Isaías 41, verso 10. Não temas, não te apavores, não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento. Eu me arrepio todo de irmãos quando eu falo isso. Esse foi o texto que eu li naquela noite. Deus operou. Ele voltou de um outro lado, mas graças a Deus com um tratamento ele foi sanado. Minha esposa, para a graça de Deus, irmãos, ela é um exemplo de superação. Nesses 2 últimos concursos foi aprovado tanto no bombeiro quanto na polícia militar. Uma mulher de superação, de dar exemplos assim, irmãos, tudo que ela passou, nunca, irmãos, perdeu a sua fé, pelo contrário, é hoje, irmãos, mais do que nunca ela acredita do tamanho do Deus que ela serve. Lamentavelmente, essa outra irmã que eu ressaltei para vocês, não seguiu os mesmos conselhos de ouvir Deus falando e procrastinou o seu tratamento. E agora, exatamente como o médico me disse que ia acontecer com a minha esposa, aconteceu com ela. Ele está em metástase, intestino, fígado, ele está em 4 lugares. E ela foi para São Paulo, só um milagre na vida dela. Ouça Deus falando, irmãos, porque Deus fala com você. É por isso que é muito importante nós termos, irmãos, a prática da leitura da palavra de Deus. Naquele dia, Deus falou comigo, no livro do profeta Isaías. Uma outra questão que nós precisamos ter, irmão, pratique a gratidão. Amém? Para ser determinado, nós precisamos praticar a gratidão. Essa igreja, irmãos, não é uma igreja grata, ela tem cadeias a ser quebrada. Você precisa ser grato por tudo, irmãos. Grato por tudo aquilo que Deus se manifesta. Saber e reconhecer as bênçãos de Deus faz parte de toda a vida do crente, irmãos. E é interessante dedicar tempo para apreciar aquilo que Deus faz. Quando o pastor coloca o vídeo aqui, os irmãos olham que o pastor está fazendo lá. Irmãos, isso é motivo de gratidão, de agradecer a Deus. Porque em meio às adversidades, em meio às lutas, o nome do Senhor está sendo glorificado naquele lugar. Nós precisamos ser gratos, irmãos, e ter mais esse espírito de gratidão. Uma coisa importante também, irmão, envolva-se com a sua comunidade. O nome da igreja é Comunidade Cristã Evangélica. Aproximar de Deus, irmãos, além de requerer vários hábitos individuais, um deles é envolver na sua obra. Amém? Se você se envolver na sua obra, se você dedicar tempo na sua obra, irmãos, você pode ter certeza que Deus, irmãos, vai derramar muitas bênçãos nesse local. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por que muitas igrejas hoje elas estão estagnadas? Porque há dentro da igreja as cadeias que precisa quebrar de partidarismo. Um querendo ir para um lado, outro para outro, irmãos, naquela brincadeira de puxa corda, cabo de guerra. Irmãos, quando fala com relação à igreja, eu vou usar aqui uma fala do nosso excelentíssimo presidente, no tocante à igreja, todos nós precisamos ser unânimes. Nós somos divergentes em muitas coisas. O Joel torce para o Vasco, eu torço para o Corinthians. Mas no tocante ao Senhor, nós pensamos juntos, irmãos. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos caminhar. É assim que a igreja do Senhor precisa crescer, irmãos. E a sua intercessão, irmãos, ela precisa ser cada vez mais praticada na igreja. Amém? Olha o que o texto, vamos voltar de novo para o texto. Olha o que Jesus responde, irmãos, a pergunta desse rapaz, aqui no verso de número 22. Verso 22, o pai daquele rapaz traz o relato no versículo 21, no verso 22, ele diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matar, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Se o Senhor
puder fazer alguma coisa. O que não faltou o pai daquele menino, irmão, foi determinação para que o filho dele seja libertado. Amém? Que não falte determinação na sua vida, que não falte determinação na sua igreja, para que as correntes sejam quebradas, as cadeias, irmão, sejam quebradas, porque o que não faltou aqui foi determinação. A sua intenção aqui, irmão, a sua intercessão foi sua última tentativa, mais determinada, sincera e verdadeira. Aliás, ele já havia feito esse pedido ao discípulo, mas os discípulos não conseguiram, irmãos, resolver a sua situação. Isso é muito interessante, né, queridos? Muitas vezes nós somos desanimados por algumas pessoas, mas o mais importante é que o Deus que nós servimos, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nunca nos decepciona. Amém? Esse homem fez a escolha certa de ser determinado e, irmãos, ali diante de quem poderia ajudar. John Piper diz assim, irmão, uma coisa é você saber as suas prisões, outra coisa é ter vontade de deixá-las. Nós precisamos refletir nas nossas prisões. Às vezes nós somos aprisionados, irmãos. Por isso que Jesus, quando faz a sua seleção, Ele deixa muito claro, se você quer me servir, você tem que negar a si mesmo. Pegar a cruz, que essa é a representação da graça, e seguir, irmãos. Porque quem faz a obra na nossa vida é Ele por intermédio da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. É por intermédio da graça. Amém, irmãos? Ninguém pode querer a sua libertação mais do que a pessoa que foi liberta. Amém? Quem estava mais ali, irmãos, desejando ser liberto? Aquele menino que estava possesso pelo aquele demônio. Às vezes nós olhamos o texto e a gente não se atenta a isso. O maior desejo de libertação era daquele garoto. Quantas vezes o texto aqui, na narrativa do pai, ressalta que aquele demônio tentava matar ele no fogo, afogado. Eu imagino quantas cicatrizes esse menino tinha no corpo. E ele queria ser liberto dessas coisas, irmãos. Mas foi a determinação do pai, pelo poder de Jesus Cristo. Amém, queridos? A minha última aplicação, irmãos, do texto, se os irmãos me permitirem, não sei se eu já passei do horário, irmãos, lá na minha igreja eu tenho assim, um hábito, igual o Paulo, né? Às vezes não amanheço o dia, a igreja não é de alta, não tem perigo de ninguém cair da janela, né? Como aquele indivíduo lá. Mas lá na igreja a gente tem um hábito assim, é uma pregação mais longa. Mas eu já vou concluir aqui, irmão, fique tranquilo. Que eu não vou... o pastor me deu a liberdade. Eu até pensei em 5 horas da manhã concluir a introdução, mas... eu vejo aqui que o Joelson precisa assistir a novela dele, então eu vou correr um pouco aqui. Irmãos, minha terceira e última verdade do texto: confie no poder libertador de Cristo. Confiar em Deus, irmão, é andar no fogo e não se queimar. Amém? Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é andar nas águas e não se afundar. Os irmãos viram agora, recentemente, um naufrágio que teve aqui na ilha do Marajó. Eu acompanhei uma reportagem de uma das sobreviventes, uma pessoa que nem nadar ela sabia, mas ela disse com toda a convicção que quem salvou ela foi o Senhor Jesus Cristo. Andar na água e não se afundar. Ficamos tristes e comungamos do sentimento daqueles irmãos, porque, salvo engano, foram 23 mortos até então encontrados. A que afundou muito perto de nós aqui, muito distante, 23 mortos. Mas o testemunho dessa mulher, irmãos, me deu força. Mesmo naquela angústia, naquela tempestade, Deus operou no meio daquele povo. Deus operou no meio daquele povo. Então, irmãos, confiar em Deus é isso, irmãos. É atravessar o deserto e sair de lá mais forte. Eu passei por esse deserto, irmãos, em dezembro. Precisei vender a minha casa para custear o valor da cirurgia, que foi 20 mil reais. Mas Deus me deixou mais forte, irmãos. Deus me deixou mais forte. Eu andando ali pelo Brasil Novo, vi uma casa lá e
não tenho como comprar essa casa, mas liguei para o homem na fé. Eu tinha um valor que eu tinha, fiz a oferta, o homem sem nem me conhecer, morando lá no Rio Grande do Norte, fechamos o negócio e eu comprei a casa parcelado. Amém, irmãos? Amém. Deus me deixou mais forte. Eu não estou morando lá na Ponte Sérgio Arruda, não. Eu também tenho um lá agora, irmãos. Eu desfiz da minha casa chorando, irmãos, mas eu não tinha outra alternativa naquele momento. E, irmãos, pela bem-estar da minha família, eu faria, se fosse possível, novamente. Eu atravessei o deserto, mas Deus me deixou mais forte. Quem confia no Senhor é assim, irmãos. Um dom precioso que o Espírito Santo traz aos nossos corações é a profunda confiança no amor e na misericórdia de Deus nos momentos difíceis. Quando as coisas estiverem ruins, irmão, confie em Deus. Quando as coisas melhorarem, continue confiando em Deus, porque a nossa fé não deve ser marcada apenas por situações. Amém, irmãos? Isso é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Porque quando Jesus responde para eles, disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Amém? Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Talvez ele pensasse assim: a minha fé não é suficiente, então se vem de ti, todo o poder emana de ti, derrama sobre mim esse grão de mostarda, para que o céu desça sobre meu filho. E Jesus disse àquele homem: irmão, tudo é possível ao que crê. E ele não esperou mais nem um dia, nem 2 dias, nem uma semana para se manifestar. Foi imediatamente o pai do menino fez uma declaração de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho. Eu creio. Você crê, irmãos, que todas as cadeias serão quebradas? Você crê que esse local será pequeno para a glória do Senhor? Creia no poder do Senhor, irmãos. Somente aqueles que têm acesso a Deus e que vivem uma vida santa, piedosa e que são genuinamente libertos de suas cadeias, são aqueles que de fato creem no poder de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que é a recompensa daquilo que o busca. Aquele homem chegou, ele acreditou que Jesus tinha poder para curar o seu filho. Automaticamente a bênção desceu sobre a vida daquele menino. Amém? Então, queridos, eu quero concluir a minha mensagem. Me perdoe se eu fui muito longo, porque eu sou assim, irmãos. Eu tenho esse hábito, e quando é para falar da palavra de Deus é algo extremamente maravilhoso, porque eu sei da onde Deus me tirou, eu sei as cadeias que Deus quebrou na minha vida, eu sei a transformação que o Senhor me fez. Então, irmãos, até o último dia da minha vida serei fiel a Ele, porque Ele me tirou, irmãos, do fogo do inferno e me colocou no reino de glória. Amém? Então, queridos, uma pergunta para nós encerrarmos: qual foi o resultado das atitudes daquele pai que desejava ver o seu filho com as correntes da vida quebrada, as cadeias completamente quebradas e livre de suas prisões? Anota aí, irmãos, e durante a semana deixa Deus te dar as respostas. Quando Jesus viu a multidão que estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizer: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Glória a Deus. Então, queridos, para quebrar as cadeias de nossas vidas, faça um inventário das suas prisões. Não acredite na mentira do diabo. Seja determinado em suas decisões de libertação e confie no poder de Deus. Foi essas 4 verdades para nós nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a igreja. Eu quero agradecer, pastor, o convite. Deus abençoe vocês, continue usando vocês em nome de Jesus.